Agora o assunto é saúde bucal e a doutora Rose Marques está tão acostumada a dar entrevista, a falar, que ela é a pessoa que a gente gosta de entrevistar porque sabe que ela vai explicar com detalhes todas as nossas dúvidas. Vamos começar primeiro por algo que é muito conhecido entre as pessoas, que é o tártaro, e que outro dia ela estava explicando que às vezes você não vê o tártaro, mas ele está presente nos seus dentes, isso pode trazer uma série de problemas. Doutora Rose Marques, o tártaro aparece quando? Letícia, quando às vezes a pessoa não passa fio dental e tem uma predisposição genética à formação de tártaro, o tártaro ele vai impregnando sob a gengiva, ele vai entrando por baixo e muitas vezes a pessoa não vê. Só que ele vai causando um estrago nas fibras que seguram o dente no osso. E aí lentamente o dente vai amolecendo. Quando a pessoa percebe, os dentes já estão moles e aí muitas vezes nem dá para fazer implante mais, porque a perda óssea é tão severa que não dá mais para fazer implante. Isso é terrível e é uma coisa que você pode observar. As pessoas que têm a gengiva mais vermelha ou às vezes têm algum tipo de sangramento, isso é um indício? São alguns sinais. A gengiva um pouco avermelhada, às vezes um pouquinho de mau hálito, às vezes a gengiva um pouquinho mais inchada, mas tem algumas pessoas que não têm nenhum sinal, têm o tártaro e não percebem. Por isso que é importante um check-up. É importante a pessoa estar radiografando os dentes, pelo menos uma vez por ano, para certificar que não está acontecendo a perda óssea, principalmente após os 40 anos. E isso é uma coisa simples. Se você visitar o dentista uma vez por ano e fizer radiografia, então você está garantido que esse tipo de problema você não tem. Além de olhar todos os outros problemas, porque uma visita constante ao dentista é fundamental, né? Quando nós radiografamos, a gente descobre muita coisa que às vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, tem pessoas que têm lesão nos dentes. Lesão é quando acontece uma necrose, é como um suicídio do dente. O dente se mata e ele necrose, ele morre. E aí forma uma bolinha de pus por dentro. E muitas vezes a pessoa também não percebe e essa lesão pode evoluir e pode, em casos gravíssimos, chegar até uma endocardite bacteriana e a pessoa pode vir a óbito por causa de um dente. Porque ela teve uma bactéria na boca, não cuidou e aquilo foi para o coração, é isso? Isso, porque o dente é ligado à corrente sanguínea e essa bactéria pode sair da lesão do dente e ir até o coração e a pessoa pode morrer. Então é muito importante a pessoa estar radiografando os seus dentes. Hoje, mais do que nunca, com toda a informação que a gente tem, e a gente está num local de fácil acesso, tem gente que mora em lugares tão distantes no Brasil, não consegue ter acesso a isso, mas a gente aqui, tudo tão perto, né, Rose? É muito mais fácil. Então, procure o seu dentista e uma vez por ano para cuidar dos seus dentes de maneira que isso não vire um problema mais tarde. Porque semanalmente aqui nós fazemos uma cirurgia chamada carga imediata. E 50% das pessoas que procuram a gente para fazer carga imediata, essas pessoas estão com os dentes mole caindo por causa do tártaro. É mesmo? Mas assim tanto? Exatamente. 90% da população já teve ou terá problema gengival. Então é muito importante, porque assim, toda doença periodontal não tratada, né, que o povo antigo chamava de piorreia, ela vai evoluir para uma dentadura. Né? Os dentes vão amolecer com certeza. Bom, falando em implantes, uma das saídas são os implantes. As pessoas, em geral, podem fazer implantes, a não ser que tenha algum problema de saúde, é isso? Olha, o fumante é uma contraindicação para o implante, né? O ideal é que a pessoa não fume após fazer os implantes. E um diabético que esteja controlado, nós podemos fazer o implante normalmente. Agora, se a pessoa chega aqui com uma glicemia de 300, aí nós não vamos fazer implante nesse paciente que está descontrolado. Do contrário, as pessoas estão fazendo muito implante. Sim. É importante assim, que não seja criança também. A pessoa tem que ter uma idade óssea, né? A partir dos 18 anos que nós fazemos implante, até os 90 anos. Essa era outra pergunta que eu ia fazer. A pessoa mais velha, idosa, às vezes ela não tem osso suficiente. Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm feito em pessoas com mais de 80 anos? Eu já atendi paciente com 90 anos. Por quê? A pessoa nessa idade ela tem muita perda óssea na mandíbula. Então a dentadura não para. Chega um momento que a dentadura começa a cair rotineiramente. Então nós fazemos
implantes aqui nessa região anterior aqui no queixo, porque essa região a pessoa não perde o osso. É raro. Vou supor, dos meus 6.000 pacientes que eu atendi até hoje, eu só encontrei uma única pessoa que não tinha osso nessa região, que não dava para fazer. Então, assim, quase todo mundo dá para fazer. Aí nós colocamos implante aqui nessa região anterior e parafusamos os dentes fixo. Então a pessoa não tira mais, aí a pessoa volta a ter uma mastigação adequada, volta a falar normalmente, é autoestima, é segurança, né, Letícia? Segurança de ir na praia, comer um milho na espiga, comer uma maçã, dar uma mordida num sanduíche, né? Acho que a palavra sinônimo de implante é qualidade de vida, autoestima e segurança. Quanto à dor, recuperação, é igual para todo mundo? Depende de cada um? Quanto tempo dura? Olha, normalmente, né, os pacientes que fazem implante falam é muito mais fácil fazer implante do que fazer um tratamento de canal, do que fazer uma extração, porque o osso não dói, né? Quando a gente trata um dente, o dente tem um nervinho no centro do dente que está ligado ao nosso cérebro. O implante não, o implante é como a unha, como o cabelo, você não sente dor no implante. Então, assim, a colocação do implante, a gente usa 1/3 de um tubinho de anestesia. Enquanto que para fazer um canal, às vezes a gente precisa utilizar 5 tubos inteiros. Então, assim, o implante realmente é um pouquinho de anestesia só na gengiva, onde é feito um corte muito pequenininho, porque o implante ele mede em torno de 1 centímetro, em média, né, o tamanho do implante, e o diâmetro dele são 4 milímetros. Então, a gente faz um cortezinho de 4 milímetros, aonde vai passar o implante, e em 3 minutos a gente realiza isso. Pós-operatório, a pessoa sai daqui e vai trabalhar. Eu tenho paciente que já fez 11 implantes, saiu daqui e foi trabalhar. Tem o seu Luiz, que tem um pôster lá embaixo que você viu. Eu fiz 18 implantes nele e no outro dia ele estava trabalhando normalmente. Um cortinho de 4 milímetros é bem pequenininho mesmo. Doutora Rose, os implantes estão entrando na vida das pessoas, mas não é só esse, o implante, além de toda a parte fisiológica que ele muda na pessoa, tem a parte estética muito importante. Mas algumas pessoas não têm necessidade de fazer implante, mas querem ficar com um sorriso bonito. A estética também avançou sozinha. Eu queria que você falasse um pouquinho das lentes de contato, para quem não tem nenhuma grande necessidade, mas gostaria de ficar com uma estética mais bonita. A tecnologia das lentes de contato surgiu com um aparelho, né, que ele injeta cerâmica. Então, não é mais feito no pincel à mão, como o protético fazia. É um aparelho que possibilita fazer essa lâmina ultra fina, né? Então, com isso, muitas vezes não precisa mais desgastar o dente, a gente só fabrica um novo esmalte para esse dente. E os dentes ficam alinhados, a gente corrige imperfeição, um dente ligeiramente torto, ou dente um pouco para frente, cores diferentes. Então, com a lente de contato, o sorriso fica harmônico, ele fica todo da mesma cor, simétrico. Os artistas fazem muito, a gente vê nas novelas da Globo, todo mundo com um sorriso perfeito, nem todo mundo nasceu assim. O Giannichini fez, a Regina Duarte fez, né? Nós temos vários famosos aí que estão com lente de contato. E que estão com os dentes lindos. Isso também é simples de ser feito? Demora quanto tempo? 2 dias, Letícia. Sensacional. A lente de contato a gente, né, prepara, tira o molde, vai para o laboratório e em 2 sessões terminou o tratamento. E também não dói, indolor? Não, é externo, né? Não vai mexer no centro do dente, não dói absolutamente nada. Eu queria também que você falasse do seu laboratório, que é um laboratório enorme. Ele é dividido em 4 partes, laboratório de prótese, é assim que vocês chamam. Nem todos, aliás, pouquíssimos profissionais têm um laboratório dentro da própria clínica, né? A vantagem é muito grande, né? Por quê? Porque normalmente o dentista molda e manda aquele gesso para um laboratório distante. Só que esse protético que recebe aquela peça, ele não sabe muitas vezes se é homem, se é mulher, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Então, às vezes, os dentes ficam desproporcional. Por exemplo, o protético não sabe o tamanho, se aquele paciente é franzino, se é um paciente alto. Então, às vezes, por exemplo, o protético faz dentes muito grandes para uma pessoa muito pequena. Né? Aqui nós não temos esse problema, porque aqui é como uma coisa mais exclusiva, né?
Porque o protético vai subir até aqui e ele vai estar vendo a harmonia do rosto do paciente. Ele vai ver os olhos, o cabelo, o sorriso, né? A harmonia do lábio, o quanto que esse lábio sobe quando a pessoa sorri, né? Porque tem pessoas que são assimétricas, tem pessoa que o rosto sobe mais de um lado, tem pessoa que sorri, levanta mais de um lado e menos do outro. Então, fica inclinado. Então, às vezes, nós temos que fazer um truque de fazer o dente inclinado para parecer que está reto. Olha como é profundo, a gente nem imagina, para ficar harmônico. Né? Eu estou com uma paciente que ela tinha uma quantidade de gengiva muito grande nessa lateral, então quando ela sorria, aqui aparecia muita gengiva e aqui não aparecia. Então o que nós fizemos? Fizemos uma plástica de gengiva, né, chama gengivoplastia, a gente retira um pouco a quantidade de gengiva, com isso valoriza o dente fica maior, fica mais bonito, e depois a gente coloca a lente de contato. Nossa, mudou muito. Mudou muito. É sensacional, as pessoas ficam muito felizes, nossa, e é um prazer para a gente realizar. Trabalhar com lente de contato realmente é sensacional. Muda completamente aquele sorriso perfeito que a gente sonha. E eu queria dar parabéns para a sua clínica, porque hoje ela é enorme. E falando em exclusividade, tem uma parte que é só para crianças, um consultório, né, uma sala completamente voltada para o público infantil, porque tratar criança exige todo um aparato em volta, colorido, bonito, e a parte de ortodontia que é feita com uma doutora em ortodontia, né? Toda a minha equipe é formada por especialistas e doutores. Também tem o Dr. Paulo Cária, que trabalha com bruxismo. Paciente que tem muito bruxismo, a gente faz a aplicação de botox, né, de toxina botulínica, e a pessoa diminui o impacto mastigatório, né, e assim eu posso reabilitar esse paciente. Tem a doutora Carla Scanavini, que é professora doutora em ortodontia também, que faz parte da nossa equipe, porque muitas vezes eu vou colocar um implante, mas perdeu o espaço, o dente se movimenta. Se a pessoa fica muitos anos sem colocar o dente do lado fecha o espaço e não cabe mais o implante. Então, nós colocamos um aparelho para abrir esse espaço. E também tem o Dr. Paulo, né, que trabalha com odontopediatria, e ele traz os personagens, ele traz o Mickey, ele traz as princesas, é uma festa, né? E também não posso deixar de falar da doutora Cristiane, que é periodontista, ela é especialista em doença de gengiva. A gente estava falando de tártaro, né? Ela já trabalha comigo há 14 anos, só fazendo essa parte de periodontia. Então é isso, Letícia, a pessoa vem aqui no primeiro momento, eu radiografo, aí a gente analisa quais as especialidades que a pessoa precisa, né? Aqui também a gente tem especialista em dentística, que trabalha com resina, a gente faz profilaxia, limpeza, clareamento a laser, né? Então, muitas vezes a gente faz um clareamento a laser para deixar esse dente mais branquinho e depois coloca as lentes de contato. Olha, muito legal. É bom você ir a um lugar e saber que ali você vai encontrar todos os segmentos que você precisa para resolver algo que é fundamental, que é o ambiente da boca, todo o ambiente. Não é só a aparência, a mastigação, o conforto. Quem tem bruxismo tem problemas gravíssimos durante a vida. Então, toda essa função de mastigar e, além da estética, você consegue resolver aqui com a doutora Rose, que a gente já conhece há tantos anos, né? Isso. Obrigada, Letícia, por mais uma vez estar prestigiando o nosso trabalho, né? E é muito bom conversar contigo. Para a gente também, ela faz muitos cursos, viaja para fora do país, vem sempre com novidades, investe muito no consultório, em cada equipamento, inclusive ela tem filmes em 3D que mostram exatamente o que acontece com a boca. Quer dizer, a preocupação em mostrar o melhor, ensinar as pessoas e dar o melhor que a tecnologia tem, mostra a qualidade do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Você me vê conversando no meio de um monte de tapetes, deve imaginar, nossa, onde ela está? Será que não está aqui no Brasil? Porque este local te leva para um outro lugar do mundo. Tapete tem muito a ver com o mundo árabe, com o Oriente Médio, com os persas. Lembra Bagdá nas histórias infantis? É isso mesmo, Sandra? Iraque, Índia, né? O Irã, que é muito famoso em tapete, né? O Paquistão, que é um país bem forte no trabalho do tapete persa, né, o tapete manual. Inclusive até tem alguns tapetes que são os mais raros que tem, porque teve um bombardeio lá que caiu numa cidade que é próxima aonde é fabricado o tapete Ziegler, né, que é um dos tapetes bem
finos, né? Bem chiques esses tapetes. De alto padrão. De alto padrão. E a gente lembra das histórias infantis, os tapetes que voam, e como a gente via Bagdá quando era criança, nos livros, né? É uma pena que hoje a gente não possa mais ter ter esse contato com a cidade, porque a vida ficou complicada lá, né? E já não deve ter mais a mesma beleza que tinha antes, física, eu digo, né? Tem alguns tapetes, né, que são de lá, mas já na mão de colecionadores, né? Nós temos algumas peças, mas bem raras hoje em dia, né? Voar nenhum voa mais. Não, nenhum, que nem o do Aladdin, não tem nenhum tapete mágico aí, voador. Que legal. Bom, mas é uma longa história. Tapete, a gente está na Caiô, conversando com o Sandro, e o tapete é algo muito tradicional, que você tem tapetes assim de diversos valores, culturas diferentes, padrões, qualidades, desde os mais simples até os mais sofisticados. Há tapetes que custam uma fortuna. Custa um preço de uma joia? Tem muito tapete. Aqui na Caiô nós temos tapetes de R$ 150 o metro, até o mais caro que nós temos custa R$ 15.000 o metro. Então a pessoa compra aquilo de acordo com o que ela vive, com a casa que ela tem, com quanto ela quer investir, mas é algo muito complexo. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente de quais são os tipos de tapetes que vocês têm aqui. Bom, só de bater o olho já digo que são centenas de tapetes, ou milhares, porque tem muitas. Temos mais de 18 mil tapetes aqui, a pronta entrega nas 3 lojas, né? Aqui no Canal 3, no centro e no shopping, né? Tapete persa hoje em dia um material que você deixa no testamento, vamos falar assim, porque o seu filho não quer fazer mais tapete, ele quer estudar, quer virar engenheiro, professor, várias outras profissões, né? Não quer mais ficar lá tecendo tapete, né? Então cada vez está mais raro. Tá muito raro o tapete persa. Tem cliente que vem aqui, eu preciso de um tapete igual a esse, comprei no ano passado. É muito difícil você conseguir uma peça próxima, né? Parecida, né, com esse. Agora eu queria que você me explicasse quais são os materiais de que são feitos os tapetes. Os mais comuns, os mais simples. Lã, viscose, tem alguns de microfibra, né? O material, temos um tapete que é exclusividade da Caiô, que é um tapete de tecido, é um tecido desenvolvido para tapete, um tapete que pode ser impermeabilizado, tudo, que é bem legal, com várias padronagens, mais modernos, né? Aqueles tapetes de pele, eles combinam mais para que locais da casa? Pele bovina para sala de jantar, né? Que pode cair, prática limpeza, pode cair bebida, você pode impermeabilizar ele. Para uma sala de estar também, vai muito do gosto do cliente, né? Tem muito cliente que é ecologicamente correto que não gosta do tapete, tem até aflição quando a gente fala do tapete de pele bovina. Bom, quando você fala em mulher pensa logo em como vai manter aquilo limpo. Então, e tapete é uma coisa que dá algum trabalho e a gente gosta de ver tapete limpo. O que vocês têm hoje em dia que ajuda a manter o tapete melhor? Há alguns tipos de materiais que são melhores que outros para limpar, ou esse tipo impermeabilizado é o mais indicado para quem tem, por exemplo, criança? O tapete de tecido para criança que tem rinite, alergia, é um tapete dos melhores, mais indicados, né? Temos os fofinhos, que são o industrializado, que é o tapete prático, também é limpeza. Tem alguns tapetes de lã, que aí já seguram um pouco mais a poeira, né? Segura um pouco mais sujeira nele, né? A manutenção do tapete é sempre o aspirador, né? O primeiro, tem alguma coisa que bem artesanal, que é o sabão neutro, e a esponjinha faz uma solução, passa no tapete, tudo. Esse é o mais prático, né? E essa impermeabilização que você falou, você faz em que tipo de tapetes? Qual deles vem com esse tecido impermeabilizado? É o tapete de tecido mesmo, que é exclusividade. Se cair a água? Ela fica que nem a impermeabilização de um sofá, né? Fica aquelas gotículas de água, tudo. Tapete de pele bovina tem como impermeabilizar também. Tapete de lã, tapete persa não tem a possibilidade de impermeabilizar. Então tem que pensar direitinho em que local da casa você vai colocar. Agora, para quem tem criança, é uma solução incrível, né? Para os quartos das crianças, esse tipo de tapete é uma grande solução. É o mais prático, fácil, né? A criança pode derrubar alguma coisa lá que não tem problema e não arranca os cabelos. Sofre. Né? Não sofre. E para a sala você deixa aqueles tapetes mais legais, com lã, mais altos. E as espessuras também variam. De quanto a quanto, Sandro? Variam. O tapete mais alto que nós temos aqui é 100 milímetros. Isso dá que altura, mais ou menos? 10 centímetros. Que é mais ou menos um tapete desse tamanho. Desse tamanho, é. É um tapete fofo demais, uma delícia. É bom para assistir televisão. Para assistir TV, sala TV acústica, né, do home também fica melhor. Verdade.
Olha, quando você entra na Caioa, você enlouquece, porque aqui a variedade é muito grande e eles aumentaram a quantidade, a variedade de produtos também. Não tem só tapetes. Vocês abriram também para persianas, para toldos, papéis de parede. A casa ficou mais completa aqui na Caioa agora. Como é o slogan, né, que nós temos, a solução completa, né? Cortina, persiana, papel de parede, toldo, exclusividade da Stobag, Suíça, as cortinas da Criativa. E todos os modelos aí para as pessoas verem. Vocês têm mostruários, livros, porque não dá para você expor todos, é claro, cortinas, papéis de parede. Então eles vêm em mostruários que a pessoa pode ver a estampa, o tecido para escolher com calma. Álbum de papel de parede, aí nós temos mais de 180 álbuns aí, de todos os padrões, de todos os valores, né? Cortina também da Criativa, temos cortinas de tecido também, que são mais tradicionais, mais românticas, né? Tudo com instalação. Tudo com instalação. A Caioa é muito tradicional aqui em Santos, uma família que está há 35 anos, fazendo 35 anos no mercado agora. Então você imagina o que eles entendem dessa mercadoria toda. E a gente se sente no Oriente Médio, quando entra na loja, tem uma musiquinha na entrada, uma fachada linda e milhares de tapetes aqui dentro, né, Sandra? Nós estamos esse mês de abril, estamos comemorando aí os 35 anos, a Caioa se modernizou, né? No começo vendia tecidos para tapeceiro, né? Fazia reforma de sofás, tudo. Nos anos 90 mudamos para os tapetes, depois para as cortinas. E assim foi agregando o mix de produtos. E hoje é um sucesso enorme. Então, quero terminar a matéria com o seu convite para as pessoas que estão em casa virem conhecer as lojas da Caioa que ainda não conhecem. Nós temos a loja aqui na Washington Luiz 370, na Senador Feijó 355 e no Shopping Praia Mar no 3º piso. E tomar um delicioso cappuccino aí com a gente. Comer um bolinho, sempre tem um bolinho. Com certeza. Esse assunto a gente sempre se interessa. Corpo Blindado é o nome da loja e o Felipe vai falar pra gente sobre suplementos alimentares. A gente tem muita curiosidade, eu só de passar pela loja já fiz tanta pergunta. Bom, Felipe, vocês trabalham com suplementos de diversos tipos, desde os femininos, os colágenos, que todas as mulheres tomam, sempre faz bem, com essas devidas exceções, mas assim, colágeno é colágeno, né? Colágeno é carro-chefe. E aí tem também toda a parte de suplementos para pessoas que estão fazendo regime e para aquelas pessoas que estão na academia. Isso é diferente, né? São coisas assim, quem está na academia fazendo exercício toma coisas diferentes das pessoas comuns. Isso, assim, boa tarde a todos de casa, primeiramente. Boa tarde, Letícia. Vamos lá. Assim, para quem busca estar fazendo atividade física, independente de ser um surf, um tênis, a modalidade, futebol ou musculação em si, ele procura o quê? Um desempenho mais rápido e um objetivo mais rápido. Então, geralmente, eles passam no médico, no nutricionista, tem um acompanhamento, ou quem já busca mais a qualidade de vida, a estética, acaba fazendo o uso do suplemento, que o nome mesmo já diz, pessoal. É suplemento. Vem a mais, né? Isso. Tem que ter uma boa alimentação e o suplemento é para suprir, é para agregar nessa alimentação, que aí você vai ter um desempenho melhor. Normalmente os médicos indicam ou os nutricionistas e aí a pessoa faz esse uso com segurança. Vamos falar um pouquinho do que tem. Colágeno as mulheres procuram muito, eu tomo colágeno também. Inclusive quando você se machuca, às vezes o médico indica para a sua recuperação ser mais rápida e depois para manter um pouquinho a beleza da pele, né? Colágeno é assim, os produtos femininos é um dos mais procurados, Letícia. Por quê? As mulheradas hoje em dia quer o quê? É muito estética, é muito vaidosa, então elas procuram o quê? O colágeno para estar fortalecendo a unha, os cabelos, a pele, dá um tônus, uma firmeza melhor. Você sente que dá uma tonalidade, só de pegar você já sente que muda bem. Aí assim, do colágeno já tem a linha dos termogênicos que a gente trabalha, que são os queimadores de gordura. É para quem faz exercícios nesse caso. Independente de atividade física. O suplemento é tanto para quem faz atividade, quem não faz atividade. Não tem restrições. Pode ser desde um adolescente até a terceira idade. Lógico, cada um se enquadrando no seu perfil, o seu fator individualidade biológica, sua necessidade, fazendo um ajuste com descanso, alimentação, o objetivo para alcançar aí o que está faltando. As barrinhas de cereais são muito utilizadas hoje, até no meio das refeições. Isso. Essas barrinhas têm o quê? Tem alta concentração de proteína? As barras são ótimas para você colocar como colação entre as refeições. A gente tomou um café da manhã
o horário até o almoço tem um espaçamento muito grande, geralmente de 4 a 5 horas. Então, em vez de repente a gente comer um salgado na rua, comer um uma pastel, bobagem na comer rua. um salgado, um assado, uma bobeira na rua, a gente acaba optando pelas barras. Além da praticidade, leva no bolso, deixa na bolsa. Elas têm o que, as barrinhas? Elas têm carboidrato, têm fibras? As barras, a base dela é o quê? São barras proteicas. Ela já vai te dar um aporte nutricional de proteína maior. E aí ela geralmente são 0 açúcar, baixa gordura, baixo sódio, fibras, para te dar mais saciedade, para você ficar esse período curto de 2 a 3 horas bem alimentado. Não comer nenhuma bobagem na rua, nesse meio tempo, esperar a próxima refeição. Isso é bacana, é muito bom, né? Importante, independente de atividade física e idade. Se alimentem bem e bebam bastante água. E aí, põe um suplemento, que suplemento é saúde, qualidade de vida. Água é tão importante, é até difícil tomar a quantidade de água que é indicado pelas pesquisas, né, pelos profissionais. Eles dizem que a gente tem que tomar 2 litros por dia. Isso. Dá trabalho, mas é tão importante. A pele muda muito rápido, seu intestino funciona melhor. É importante até para a saúde, para as pessoas que precisam ficar boas de algum problema que tenham no organismo. Os médicos todos sempre falam, beba muita água. Bastante. E assim, Letícia, aí tem os carros-chefes. Os carros-chefes são o quê? Whey protein, que no caso é a proteína, são as proteínas. Aí a gente chama de commodities. É proteína, BCAA, creatina e a famosa maltodestrina. São o pilar, são a base. Aí a partir deles a gente coloca um multivitamínico, aí tem pré-treinos, termogênicos, BCAAs em pó, aminoácido, L-carnitina, tempero 0 sódio, que é muito bacana agora, é o tempero mais vendido nos Estados Unidos para quem busca fazer dieta. Às vezes o pessoal confunde fazer dieta com restrição alimentar, e não tem nada a ver. Dieta é um estilo de vida. Você vai se alimentar com melhor. Vai tentar evitar o quê? Açúcar, gordura, fritura, gorduras aparentes de carne, o excesso. Na verdade, é a busca do equilíbrio. Você pode comer de tudo um pouco, mas com equilíbrio, nos horários certos, sem excesso. Agora eu vi aqui pasta de amendoim. O que é isso? É aquela tradicional que a gente gosta, mas tem alguns diferenciais. Pasta de amendoim é a tradicional que a gente está acostumado aí. O diferencial dela é o quê? Ela tem 0 adição de açúcar. A pasta de amendoim integral. Então, é para estar suprindo aí as nossas necessidades diárias de ômega 3, ômega 6, que a gente vai encontrar o quê? No azeite extra virgem, no abacate, ou em ômegas, geralmente óleos, óleo de peixe, óleo de prímula, óleo de borragem. E aí, fazendo a dieta, a gente também tem que ter um sabor, né? Tem que ter alegria, um prazer, né? Uma alegria. Então, a gente pode estar consumindo a pasta de amendoim, que é bem bacana. Que aí você pode comer com torrada, com pão integral, é muito utilizado. E o gosto, é bom? Uma delícia, uma delícia. Com biscoito de arroz, é bem bacana. Aí uma dica até pro pessoal, quem não está acostumado, o que pode fazer? Pode colocar adoçante, sucralose, pinga sucralose, mistura, aí fica uma pasta de amendoim docinha, fica bem gostosa. Mas você sabe que você acostuma com menos açúcar. Eu, por exemplo, não ponho açúcar em suco nenhum, gosto do suco natural, gosto muito de fruta. Até os mais azedos se acostuma. Quando põe açúcar, perde a graça. Então é hábito. Se você começar a diminuir a quantidade de açúcar, sentir mais o gosto da fruta, você acaba pegando gosto e dando menos necessidade das coisas tão doces. Com certeza, Letícia, você disse uma verdade. Assim, o nosso corpo ele tem um fator amplificador. Quanto mais você come determinado produto, alimento ou substância, você sente falta dele. Quanto menos você utiliza, no caso do açúcar, como foi o exemplo que você deu, quanto menos açúcar você for diminuindo aos poucos, você vai sentindo, teu organismo vai tendo menos necessidade, menos vontade, aquela fraqueza, aquela coisa, tô com vontade de comer um doce, principalmente a mulherada, tá naquela semaninha de TPM, tá ali meia carente, aquela vontade, busca pelo um doce, acaba sendo uma fuga. Então faz a alimentação, come o seu doce, mas em equilíbrio, e busca sempre praticar uma atividade física. O gosto das frutas já é tão bom. Colocar açúcar num suco de fruta me dá pena. Mesmo quando a laranja está azedinha, mesmo no abacaxi amargo, ainda assim eu acho que é mais gostoso do que açúcar. É hábito, né? É como você disse, tudo é o hábito, é questão do hábito. A gente vai introduzindo, vai fazendo alternâncias inteligentes. Vou trocar o açúcar, de repente vou usar uma estévia, uma sucralose, um adoçante. Vai fazendo essas trocas aí. Me ajuda. Eu vi também aqui um pó de batata doce, que é isso? Isso, esse daqui também é novidade de um laboratório novo, da Max Titanium. Geralmente quem está em dieta, o pessoal já até famoso,
é o quê? Muito frango e muita batata doce. Então é como se fosse no whey protein. Para a gente alcançar os nossos macros aí de carboidrato na dieta, teria que consumir muita batata doce. Aí daria uma sobrecarga digestiva, fora que batata doce ela acaba empapuçando um pouco, ela chega a um ponto que ela parece chiclete na boca. Você come, ela fica rodando. Então aqui é bacana que já ela é em pó, você pode misturar ela com whey protein, fazer uma panqueca de proteína, utilizar no bolo também, que ela já tem fibras solúveis. Nossa, quanta variedade, né? É bem bacana. E eu vi também, vou até pegar aqui, sorvete, é isso? Esse também é novidade. Para quem tá Ice Top. aquela vontade de comer um doce, o Ice Top vai suprir essa necessidade. Por quê? Ele é um sorvete zero açúcar e ele tem 11 gramas de proteína por bola. Então assim, você vai conseguir manter a sua dieta, comendo bem e ficando feliz. Olha, sempre buscando a qualidade de vida. Há uma quantidade enorme de produtos aqui que podem fazer sua vida muito melhor. Procure um nutricionista ou fale com seu médico para ver o que é melhor para você, qual a condição do seu corpo atualmente, o que você pode diminuir, aumentar, o que você pode complementar e depois faça uso à vontade, porque a variedade no mercado é muito grande, né? Com certeza. Aqui na loja na Corpo Blindado, nós estamos na rua Goitacazes, número 32, Gonzaga, em frente à Brunella. Podem ver que aqui nós trabalhamos com as melhores marcas nacionais, importadas, os melhores produtos, uma grande variedade, é um mix bem amplo. Vocês vão ter um atendimento específico aí por profissionais da área. E o melhor, pessoal, aqui na Corpo Blindado, nós blindamos o seu corpo e o seu bolso. Cobrimos qualquer oferta, pode vir para cá. E eles têm tudo aprovado pela Anvisa, tudo certinho também, né? Isso é importante, Letícia. Todos os produtos que nós temos na loja têm o certificado, a autorização da Anvisa, todos com registros. Antes de vir para a prateleira, a Anvisa faz testes, laudos, para aquilo que o consumidor estiver utilizando é realmente o que tem no pote e está descrito junto com o rótulo, tudo certinho. A alimentação é o que faz o seu corpo ficar bem. E o único lugar que você tem para viver é o seu corpo. Então, tá na hora de cuidar. Converse com o seu médico, converse com o nutricionista, pense na alimentação que você vai fazer e aí variedade não falta, né, Felipe? Com certeza. O mix aqui é bem amplo. Desde adolescentes aí que começaram a fazer esportes, atletas federados, não federados, até terceira qualidade de vida, terceira idade, vitaminas e minerais, colágeno, proteína de soja, tem bastante coisa. Obrigada, Felipe, adorei conhecer a loja, valeu. Obrigado você, Letícia, uma boa tarde. Para quem está pensando em viajar, bom, viagem é sempre um pensamento bom que vem na vida da gente, seja para passear, seja para fazer intercâmbio. Então eu vou conversar com quem está acostumado a fazer isso e tem boas dicas para nos dar toda vez que você pensa em sair do país. Vou conversar com o Daniel, com a Camila, aqui da Cali Cultural, e eu inocentemente perguntei, Cali por quê? Cali por quê, Daniel? Cali de Califórnia. Porque vocês foram para a Califórnia, a experiência de vocês é essa? Eu fiz 4 intercâmbios e o último deles foi uma experiência na Califórnia, eu fiz pós-graduação lá. E quando eu estava morando em San Diego que surgiu a ideia de montar a agência. E aí o intuito principal no começo era montar uma agência especializada em Califórnia, por isso que o nome é Cali Cultural. Aí depois, com o decorrer do tempo, a gente acabou abrindo o leque para o mundo inteiro e hoje a gente trabalha com mais de 400 destinos. Camila, você foi para onde? Eu fui para San Diego também, que hoje em dia é o carro-chefe da nossa agência. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 4 meses. Gostou da experiência? O que mudou na sua vida? Adorei bastante, Com certeza a experiência de você fazer um intercâmbio abre a sua mente, até mesmo aqui no Brasil, porque tem coisas que você não está acostumado a fazer aqui, que lá fora você se abre, se dispõe a fazer isso. Então você melhora em vários sentidos, não só no aprendizado do idioma, como também para a vida. Amadurece muito, né? Dizem que San Diego lembra muito Santos. Eu não estive em San Diego, mas é uma cidade praiana, de um povo alegre, um pouco mais leve. Você viu alguma semelhança? Isso ajuda? Porque, por exemplo, se você vai para Londres, é outro universo, um mundo completamente diferente, as pessoas reagem de forma diferente. Então, cada lugar tem uma peculiaridade, né? Com certeza. A gente costuma sempre orientar o cliente a escolher um lugar que tem um perfil parecido com o dele. E isso daí, para o santista, San Diego acaba sendo um diferencial bem legal, porque é uma cidade de praia também, tem uma qualidade de vida ótima, o pessoal se cuida, se alimenta bem.
Claro que é uma cidade muito maior do que Santos, proporciona muito mais opções, mas acaba lembrando um pouco nesse sentido. O clima também é super ameno, então comparado com outros lugares dos Estados Unidos, a adaptação é muito mais fácil, acaba sendo mais um ponto positivo. A Austrália também, né? Tem muita gente. A Austrália também. A Austrália tem bastante procura, o perfil é muito parecido, quem procura a Califórnia e a Austrália, o pessoal que gosta de esporte, natureza, muito jovem, muita opção de lazer, então são dois destinos bem similares que tem bastante procura. E os intercâmbios, Camila, podem ser feitos a partir de quanto tempo? Tem que ser no mínimo um mês ou tem prazos diferentes? Pode ser a partir de 2 semanas, dependendo de quanto tempo a pessoa tiver disponível. E aí a pessoa pode ficar por bastante tempo. Por exemplo, os Estados Unidos é muito fácil você estender um curso e, por exemplo, iniciar com 3 meses e depois ficar mais 1 mês, se assim tiver essa preferência. Então, a pessoa que quer ir viajar, por exemplo, um casal de adultos, que quer aperfeiçoar o inglês, ele resolve que vai ficar 1 mês fora. Ele pode fazer 2 semanas de curso lá e passear o resto? Pode, com certeza. Mesmo se ele só for para estudar, num visto de estudante, por exemplo, ele pode acabar o curso e ainda tem mais 60 dias, no caso dos Estados Unidos, para ficar a passeio pelo país. E a procura maior é para que lugar do mundo hoje? Aqui na agência a procura maior é para a Califórnia, porque a gente tem um produto diferenciado por lá, então a gente tem uma equipe residente, a gente pega os estudantes no aeroporto, leva para abrir conta no banco, para adquirir um plano de telefone local, fazer as primeiras compras no supermercado, e temos 2 acomodações próprias da agência. Então isso nos proporciona oferecer um valor diferenciado no mercado e um serviço personalizado também no destino. Então tem muito estudante que vem aqui na agência querendo ir para um outro lugar e depois começa a conversar com a gente, descobre desse nosso diferencial e acaba optando pela Califórnia. Essa assistência toda é muito importante também. Essas pequenas coisas que parecem pequenas, mas chegar lá faz toda a diferença. Como um telefone local, plano de saúde, pensar direitinho aonde você vai, o que fazer em qualquer emergência, situação, como ir no supermercado, quanto vale o dinheiro deles, o que eles costumam comprar, o horário em que as coisas ficam abertas, porque difere de país para país. Tem país que não abre as coisas à noite. Na Europa, principalmente, chegar lá à noite, vai fechar. Só tem lojas de conveniência, né? Não, com certeza. Isso é muito importante. Por isso que é legal o consultor conhecer o produto que ele está vendendo. Então, aqui na agência, a gente conhece muito bem a Califórnia, então a gente consegue dar dicas diferenciadas de quem realmente viveu essa experiência. Então, o nosso intuito aqui é fazer eles viverem o sonho que a gente já viveu, né? É uma delícia. Camila, que outros países, por exemplo, vocês têm contato com universidades que a pessoa pode escolher fazer intercâmbio? O Canadá também é fantástico, embora seja um frio enorme, mas é primeiro mundo, né? Com certeza. Não, as pessoas procuram muito aqui na agência Canadá, Irlanda sai bastante, África do Sul, que é um lugar que tem crescido muito na procura também, Austrália, Nova Zelândia, que também é muito legal, especialmente porque Austrália, Nova Zelândia e Irlanda são países que também dão oportunidade do estudante trabalhar legalmente enquanto está estudando. Então, por conta disso, os estudantes têm buscado muito esses países. Então, Daniel, o estudante que quer fazer um curso um pouquinho maior, quer ficar 2, 3 meses, se ele tiver essa intenção de trabalhar, ele consegue? Ele consegue em determinados destinos, que nem a Camila citou. A Inglaterra também tem essa possibilidade para o visto de estudante. Então, tem muito estudante que não tem condição de se manter por lá por conta própria, ou fica meio pesado para os pais estarem mandando dinheiro todo mês. Então, eles acabam buscando uma opção onde eles podem trabalhar também. Os Estados Unidos já limita um pouco nesse sentido. O estudante não pode trabalhar legalmente enquanto estiver fazendo um curso de inglês, só se for num curso universitário, algumas opções um pouquinho mais limitadas, né? Então acaba sendo uma facilidade para outros lugares. Bom, e vocês ajudam com tudo, né? Visto, por exemplo, dá trabalho, preencher aquele monte de papel, levar, tudo isso vocês dão essa força quando a pessoa vai viajar? Também damos essa assistência para o suporte consular no caso do visto americano. A gente tem alguns parceiros que a gente indica para fazer o visto canadense, australiano, neozelandês também, se for ficar mais tempo, a gente consegue ajudar nessa parte também. Além de cartões, plano de saúde e todo o resto, né? É uma assistência completa. Completo. Então, desde o primeiro contato com o estudante até o retorno no Brasil, o nosso trabalho ele é completo nesse sentido. A gente oferece também tarifas de estudante, tarifas aéreas, que é um grande diferencial também, seguro viagem, Visa Travel Money, suporte consular. Então, tudo que o estudante precisa, ele pode contar com a gente aqui do começo ao fim. E todas as dicas, porque quando você viaja, às vezes você quer saber aonde comer, o que pedir, os lugares que são mais baratos, aqueles que são roubados. Putz, não vai lá que você vai gastar muito e não vai gostar da comida. Brasileira, o pessoal sempre pergunta, eu vou conseguir comer um arroz, um feijão, porque dá saudade para quem fica muito tempo. A
a gente também conhece para indicar, então sempre tem essas dicas diferenciadas. Verdade. Dicas no hotel, caso você fique em hotel, ou então se for ficar na casa de família, imagina quanto detalhe você precisa saber, porque a vida funciona de outro jeito lá. E são pequenas coisas que você não sabe como agir. E aprender na prática é difícil. Então, se você já vai com essas dicas, meio caminho andado, né, Daniel? O ideal é otimizar a experiência do estudante, até porque ele não tem muito tempo, às vezes é um curso curto. Então tem algumas informações referentes ao horário, que nem você citou, tem lugares que fecham mais cedo, por exemplo, como baladas e restaurantes. Então é bom o estudante já ser orientado antes do embarque para ele aproveitar ao máximo essa experiência. O horário de comer, tem lugares na Europa que fecham depois do almoço. Se você demorar muito, você fica sem almoço. É verdade. Aí nos Estados Unidos mesmo, na Califórnia, tem a maioria dos restaurantes à la carte fecham por volta de 9 horas da noite, então, porque o americano come muito cedo. São algumas dicas que você pode passar para o teu estudante, para o turista, que vai facilitar a viagem dele, né? Ele vai aproveitar mais. Legal, muito bom. Gente, obrigada, adorei as dicas. Você que está pensando em viajar, vem conversar com a Cali Cultural, que eles têm muita coisa para te falar e você vai ver uma experiência incrível. Obrigada, Daniel, Camila. Obrigada, Letícia. Foi um prazer. O prazer foi meu. O prazer é nosso. Eu vou te apresentar uma designer de acessórios e uma loja linda que chama Clube Little Doll. É a Marcele Abreu. Marcele, eu vi a sua loja, uma coisa fofa, mas eu não sabia que você desenhava. Quase tudo aqui é seu, você criou? Isso, Letícia. Na verdade, a maioria dos desenhos são meus. A gente só trabalha com a revenda mesmo de algumas peças que são folhadas a ouro, a prata, que a gente não tem essa fábrica de banhos, né, no caso. Mas todas as peças que são em pedraria, em montagem, tudo é personalizado, exclusivo nosso mesmo, justamente para dar essa impressão única que o cliente tem que ter, sabe? O que tem aqui é só teu, então? Isso, exatamente. O que tem aqui é coleção nossa mesmo, você não vai achar em outro lugar. Agora, o legal é que ela tem uma pequena fábrica mesmo, tem funcionárias que montam. Então, você desenha, você importa pedras, peças para montar isso? Traz de fora alguma coisa? Isso mesmo. Toda essa parte de montagem, nós temos um ateliê que fica aqui em Santos mesmo, na nossa cidade natal. E nós montamos isso, são desenhos meus. Na verdade, às vezes com desenhos mesmo, às vezes com peças que eu monto na hora, com algumas inspirações do que eu busco fora. Eu procuro sempre viajar para fora do Brasil, pelo menos uma vez por ano, para eu conseguir buscar tendências do que tem lá fora também. Para não ficar só nessa mesmice, né, da mesma coisa que todo mundo tem. Então é mais ou menos basicamente isso. Eu desenho, nós temos um ateliê onde criamos tudo que sai da nossa inspiração e a gente coloca aqui na loja para vocês conhecerem. E é a pessoa perfeita para dar dicas de tendências e dizer o que está na moda. Porque às vezes tem uma tendência que você não combina muito com você, mas tem outras coisas que você pode usar também e que não vai ficar fora da moda. Hoje em dia nem tem mais isso, né, Marcele? Exatamente. Hoje em dia a moda é o que você se sente bem. Então o que nós aqui na Clube procuramos fazer? Na verdade, nós temos várias peças, vários produtos e nós tentamos fazer combinações em looks. Porque o pulseirismo, na verdade, o bonito do pulseirismo é você misturar vários modelos com várias cores, mas dentro de uma harmonia. E muitas vezes a cliente vem buscar isso porque não tem sabe nem fazer. o tempo, nem o conhecimento. Então a nossa função é justamente essa, é produzir peças bacanas, diferentes e dar a consultoria que a gente dá também aqui na loja, que é compor os looks, fazer um look harmonioso que combine com a roupa, mas que também não seja algo excessivo demais, nem também muito básico. A gente sempre tenta achar o equilíbrio. Porque depende de cada um. Por exemplo, olha, ela fez isso aqui é pulseirismo, né? São várias pulseiras juntas, ela criou para mim. Eu não sei fazer sozinha. Se eu tiver que comprar, eu peço para a pessoa escolher as pulseiras, porque não é a minha habilidade. Tem gente que adora maxi colar, tem gente que não gosta. Então, se você vem numa profissional que conhece, ela vai te dar dica do que fica bem em você. E, claro, tem que ser exatamente dentro do seu gosto. Tem gente que não gosta de um monte de pulseiras assim, não é, Marcele? Por mais que seja tendência. Sim, por mais que seja tendência, a gente tem que sempre respeitar o gosto e o estilo de cada pessoa. O bacana e curioso, Letícia, é porque quando a pessoa vem aqui a primeira vez, a básica, né? Ai, não, eu só uso uma ou duas pulseiras. Aí a gente monta um basiquinho, aí na próxima vez, ai, quero mais uma, e mais uma. Então a pessoa acaba... Pegando gosto. Acaba gostando do pulseirismo, né? De várias pulseiras juntas, que é realmente a tendência atual. E as pessoas podem trazer também peças de roupas, caso queiram combinar alguma coisa. Você vai num lugar, quer usar uma roupa e não tem a menor ideia do que combine. Por exemplo, combinar brinco e colar eu acho dificílimo. Tem gente que usa os dois e fica bom. Tem gente que destoa. Por isso é bom trazer a peça de roupa e falar, dá para colocar um colar aqui, um brinco grande ou um só, né? Foi excelente você ter tocado nessa questão do colar com o brinco. É a nossa maior dificuldade
relação às clientes aqui. Porque tem brincos maravilhosos, colares maravilhosos, e às vezes os dois combinam com a roupa, mas não juntos. Então, assim, pecam muito nesse sentido de querer colocar um brincão com um colarzão. Não dá. Não é bacana, não fica legal. Por mais que seja, de repente, mas eu gosto, me sinto bem. Mas sempre tem que dar um toque, né? Falar, olha, se você usar um brinco grande, tenta usar uma gargantilha, ou abusa nas pulseiras ou nos anéis. Nunca, porque briga, né? Aí, E as peças perdem também, porque aquele colar que era tão lindo, se você põe com um brinco lindo também, você perde uns dois não vai aparecer. É, porque brigam, né, no destaque. Então, a gente sempre tenta orientar a cliente nesse sentido. Agora, na hora de fazer, fiquei muito interessada. Você desenha, né? E quais são os países que você mais gosta de importar peças, pedras, que você vê uma diferença maior da nossa cultura? Eu gosto muito de trabalhar com o colorido. Sempre foi uma característica minha como designer, de trabalhar com colorido, buscar cores. Mesmo nos tons mais sóbrios, eu sempre tento dar um toquinho de alegria com as cores. É, um país que eu gostei muito de visitar foi a República Dominicana. Acho que tem muito a ver com o nosso povo, assim, né? Aquele povo alegre. E os acessórios vêm muito em torno disso também. São sempre muito coloridos, com metais, que é justamente essa tendência que veio agora para o Brasil, que são metais tanto no ouro velho, quanto na prata, como no rosé, mas sempre com um toque de cor para a gente tentar harmonizar com a roupa. Os metais estão em alta agora. Super em alta, Letícia, super em alta. Você, inclusive, tinha algumas clientes que ficavam receosas em relação a usar o dourado com o prateado junto. E isso é algo que a gente pode esquecer. É mesmo? Dá para misturar? Esquecer. Você pode usar o brinco dourado com a pulseira prateada, um anel chumbo. Agora a gente tem que abusar desses metais. Nossa, que difícil. Para quem não entende, e eu não entendo, acho dificílimo misturar. Eu ponho uma peça, penso 10 vezes para colocar a segunda. Não, mas é bacana. A gente está aqui para isso, inclusive para ajudar, para assessorar. É o que nós gostamos de fazer. Estamos de portas abertas. Aí você tem algumas pessoas também que usam suas coisas. A Bruna Marquezine já usou. O Neymar tá com uma peça que foi criação sua. Você tem a parte masculina. Nós sempre mandamos, assim. Inclusive a Rafaela, que é irmã do Neymar, é muito amiga nossa, ajuda muito a gente com essa parte de divulgação. Mas agora nós estamos mandando para vários artistas. Caio Castro está começando a usar. Projota já é nosso fãzão aqui. A gente sempre faz pulseiras muito legais para ele, cordão. Bruno do Sorriso Maroto, cantor do Sorriso Maroto. Então a gente tem essa característica de sempre tentar mostrar pro artista que também dá para você ter uma peça bacana sem ser exagerada e você ser notado por isso no meio deles, que é um meio tão diferente de se trabalhar. Então a gente tem vários artistas aí buscando a loja. Que legal. Olha, tem muita coisa bonita que a Marcele monta para você. Ela ajuda você a criar um look, até escolher peças que conversem e que você possa usar de várias maneiras diferentes, que é para você não ter um excesso de peças em casa sem saber como usá-las, né? Marcele, adorei conversar com você. Quero um dia conhecer a sua fábrica, mostrar como as meninas fazem, ver o manuseio, porque eu acho isso fantástico, acho muito bonito e um talento enorme. Parabéns, viu? Ai, com todo prazer. Vai ser um prazer receber vocês no nosso ateliê. E o curioso é que, assim, a maioria das minhas criações, eu estava até conversando sobre isso com você, vem quando eu estou sonhando, acredita? Eu durmo, acordo, falo, nossa, sonhei com uma peça, vou fazer. Isso é uma coisa muito curiosa que eu sempre tive e nunca contei pra ninguém, tô te contando agora em primeira mão. Que legal. Eu tenho uma ligação muito forte com sonhos. Eu sonho coisas que vão acontecer, eu tenho intuições em sonhos, eu acordo com aquilo na cabeça. Eu sei que é um momento que você vai para algum lugar, a gente não sabe onde, mas eu sei que artistas, principalmente artistas plásticos e músicos, às vezes acordam até com a canção na cabeça, né? Já ouvi isso? Eu já escutei também, assim, cada um dentro do seu dom. O meu foi esse, então eu já aproveito o sonho para criar tudo que eu tenho para criar. Que gostoso, muito lindo. As peças são lindas. Clube Little Doll fica aqui no Centro Comercial Gonzaga. Eu vou aproveitar e vou conhecer um pouquinho mais aqui com a Marcele. Um beijo. Obrigada, viu, Marcele? Agradeço você, obrigada.